Fala pessoal! É isso aí, tá começando mais um vídeo aqui do Vale Louvar. Pessoal, hoje nós temos um privilégio, um prazer, uma grande honra de receber o Beto, que prontamente recebeu esse convite nosso e aceitou o convite. Beto, dá uma saudação para os irmãos, para quem ainda não te conhece. Obrigado, Gustavo, Vinícius. Prazer estar aqui com vocês. Você que está do outro lado aí, acompanhe o nosso podcast aqui. Tenho certeza que vai ser uma noite memorável e vocês serão edificados. É isso aí. O Beto, para quem não conhece, chama-se Irineu Roberto da Silva. Eita! É o Beto. O Beto é casado, o Beto tem 2 filhos, a Bruna e o Vinícius, né? Já é vovô, né, Beto? Não parece, né? Porque o Beto é jovem, mas já é vovô. Tem apenas 18 anos. É igual o pastor Afonso fala, ainda tá no 18. O Beto, ele é membro da Assembleia de Santos, pastor Wilson Xavier, professor de escola bíblica dominical. E hoje nós vamos estar falando a respeito da história da vida do Beto. Mas antes, Pessoal, não se esqueça, curta o vídeo aqui embaixo, se inscreve, compartilha para que chegue para mais pessoas, para que muitas pessoas venham ser edificadas através do nosso testemunho, do testemunho do Beto e de outros vídeos que a gente também já gravou. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você quer que chame para alguém para em específico, vir aqui, né? em específico, também comenta aqui Sugira. embaixo. Sugira, coloca o nome da pessoa que você quer ver aqui. E é isso aí. É isso aí. Beto, vamos lá, vamos iniciar a nossa conversa falando a respeito de um dos temas que nós estávamos falando aqui anteriormente, que foi o seu emprego, a primeira porta que você se colocou. Conta pra gente como que era a sua vida antes de conhecer a Cristo, conta um breve relato da sua história, para o povo conhecer a sua história, suas origens, né? Olha, Gustavo, a minha vida foi pautada em viver com meus pais no sítio. Meus pais sempre foram uma família, digamos, pobre. Nós tínhamos Bem que, humilde. bem humilde, trabalhar na roça. Fui colhedor de chá por Ah, é. muitos anos, exatamente. Mas éramos felizes. A gente fala assim, é uma vida difícil, mas graças a Deus nunca passamos fome. Meu pai Sempre com a graça de Deus, como meu diz pai outro. sempre foi um homem trabalhador Que e legal. trouxe isso pra gente. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu disse, não, acho que eu tenho que Alguma coisa galgar a mais. novos horizontes. Foi aí que então eu saí de casa com 16 anos para iniciar minha vida Bem novo. aqui na cidade de Registro. Saiu do chá Saí do chá, com 16 anos 16 e já anos. veio trabalhar na cidade? Vim trabalhar na cidade. Verdade. Então Seu primeiro aí, emprego foi de quê? meu primeiro emprego, pasmem, foi numa padaria. É. Então, Sempre mexendo com o público, com então. o público, sempre. Mas um detalhe que eu sempre costumo dizer na minha biografia, que quando eu cheguei a bater palma para o emprego, eu não tinha conhecimento de que era um balconista, como se fazia um lanche, mas na ânsia de querer trabalhar, Qualquer coisa eu servia. simplesmente cheguei e perguntei se realmente precisava, e a pessoa disse, você sabe fazer lanche? Eu não sabia, mas eu disse, sei. Qualquer coisa que jogasse na sua mão, Não, sei. eu sei. Sei. Então, aí, horas depois, eu estava empregado. Trabalhei no Que período bom. noturno e as pernas tremeram quando alguém pediu o primeiro lanche. E agora? Como que faz? Como que faz? Então foi uma das primeiras A grande experiências. pergunta, já tinha comido um lanche, pelo menos? Comida, já tinha comido. Pelo menos Fazer tinha uma noção, né? É, Pelo tinha uma menos o que noção, tinha né? que ter dentro. a ordem do É. negócio que pegou. Mas assim, foi coisa de semana, a gente já Já pega o teve a jeito, né? experiência e trabalhei por Coisa rápida, né? anos. É. Foi o meu primeiro emprego. E aí Dali, depois saiu dali. Dali, rapaz, aconteceu algo assim interessante, que eu falo, que a gente acabou de falar aqui, do posicionamento. Sim, sim, sim. Acho que é bom esse papo antes nos bastidores. É verdade. O que acontece? Eu trabalhava na padaria, mas assim, sempre sonhei. Lá atrás, quando eu trabalhava na roça, eu era um jovem sonhador. Ó o José aí, ó. É, verdade, eu estava ali, muitas vezes eu trabalhava sozinho na roça. Não tinha ninguém. Eu gostava muito de trabalhar cantando. Olha E, só. na Você época até comentou que tinha o sonho de ser cantor até. exatamente, eu gostava de cantar muito as músicas de Roberto Carlos. Parece que é tão antigo, mas fazia parte do repertório. E aí a gente fazia, eu sonhava de ter uma vida melhor. Então, pelo fato de eu ver meus pais humildes, Mais simples, né? exatamente, então eu pensava, tem coisas melhores para eu alcançar. Então eu sonhava como todo garoto sonha. E foi aí então que o tempo foi passando e eu resolvi sair para um novo trabalho. Aí da padaria, eu entrei num lugar, como eu disse para vocês aqui no nosso bate-papo,
Era o sonho de qualquer cidadão registrense trabalhar numa multinacional como a Souza Cruz. Então, para mim, foi algo fantástico quando eu resolvi sair daquela zona de conforto que era a padaria e tentar algo melhor. Eu não tinha estrutura, não tinha estudo, eu fui com a cara e a coragem. Para quem tá em casa, só conta o que era Souza Cruz. Souza Cruz, para quem lembra, era a companhia de cigarro Souza Cruz. Era Hollywood, quer dizer, falou em Souza Cruz, tinha que associar Hollywood, aquela perua Era vermelha maior. com o emblema Hollywood nas suas laterais. Então, na época, no auge, a gente via muita propaganda. Lógico, depois vieram as proibições. Foi Isso vetado, né? foi vetado, então a gente sumiu as propagandas, mas era muito forte. E ali eu tive a oportunidade de entrar nessa empresa. Então, para mim, foi assim um salto tremendo na minha carreira Você Financeiramente. ficou 7 anos lá, né? financeiramente. Você falou que ficou 7 anos lá. 7 anos. Você imagina um jovem sair do sítio e ganhar um salário mínimo. Vou falar aqui em valores, mais ou menos. E, de repente, você entra para uma empresa que você ganha 4 vezes mais. Então, aquilo para Era mim foi, absurdo, né? Foi é uma coisa, estouro. foi um estouro. Eu falei, nossa, eu não Pagava acredito. o lanche de todo mundo agora. Vou na padaria, mas não vou mais fazer lanche. Agora Agora eu vou Eu comer vou o lanche. comer o pagar o lanche. lanche E da vou exigir. turma. Hã? Então foi isso. Era mais ou menos isso, É Beto? mais ou menos isso. Essa virada de chave na sua cabeça, quando você fala, né, que você saiu da situação de um salário mínimo, eu imagino agora um jovem que está recebendo um salário, 18, 19 anos, Exatamente. Por aí. aí você sai vamos jogar em valores de hoje, de 1.400 para 5.000 reais. Exatamente. Mais ou menos Como isso. foi essa virada? Você sente que essa maturidade faltou para Chegou a subir construir pra cabeça, melhor patrimônio? dizendo. Chegou Olha, a sentir que o dinheiro te empoderou? sim, sim, sim. Você sentiu que aquilo te É. deu assim uma soberba, algo nesse sentido? Porque o dinheiro ele ensoberba algumas pessoas. E vou falar para você, dependendo da falta de maturidade, a esmagadora maioria, mas é um processo, né? Sim, Um exato, processo de aprendizagem. exato. Como foi isso para você, Beto? Para mim foi assim, tudo novo. Desde que eu saí de casa, voltando só para pegar um gancho, Complementar? eu vi o mundo escancarado. Então eu disse, eu saí debaixo das asas dos meus pais. Eu não tive, só para um adendo, quando eu nasci, a minha mãe faleceu. Então eu fiquei com Ficou só um com mês pai. de vida sem mãe. Aí minha avó que me criou. Olha só. Então, quando eu saí de casa aos 16 anos, eu vi o mundo escancarado. Eu disse, agora É hora É a de hora. brilhar. eu vou nadar de braçada. Hora Então, de quer dizer, brilhar. exatamente. Então, respondendo a tua pergunta, faltou maturidade. Hoje, se falar, se voltasse lá, eu não faria o que eu fiz. Logicamente, eu aproveitaria muito bem o A período, oportunidade que a você teve. oportunidade de construir, você está entendendo? Eu vivi o momento como se não houvesse amanhã. Mais ou Ou menos isso. seja, gastou tudo que tinha e Isso, mais um um pouco. pouco. É, Lucas 15, né? Viveu dissolutamente. Dissolutamente. É igual filho pródigo. Filho Gastou pródigo. tudo que tinha. Gastou tudo que tinha. Então era essa. Eu realizei sonho, porque o primeiro ano de empresa eu comprei uma moto, e todo jovem gostaria de ter uma moto. Com Então, certeza. Você lembra qual era a moto? lembro-me, Tá. era, se não me falha a memória, é prata. Prata. É. Moto prata, uma ML. Ó, Então, com o uma primeiro. MLzinha. CGzinha ML. Com o primeiro, a primeira férias minhas, eu comprei a moto à vista. Isso era um Eita. show chegar no Agrochá, na época. Ninguém nem tinha moto na época. Não tinha. Na época a turma já fazia randandan. Não Não fazia. fazia Não, só com a randandan, boca. não, né? Então isso era um sucesso, chegar no bairro onde a gente Nasceu, andava, virou, Andava de criou. chinelo até chinelo, 2 anos e de atrás. repente você chega com uma moto, então é outro Foi nível, estouro, né? outro nível. Então foram as fases da vida. É difícil administrar a soberba É disso, né? difícil, se você não tomar cuidado. Mas eu, na verdade, é assim, Gustavo, eu sempre fui essa pessoa simples, sabe? Eu acho que Era um garoto sonhador que queria ter as coisas que nunca isso, teve antes. exatamente. Então eu vivia, né? Na época eu não era cristão, eu vivia, volto a falar a palavra, absolutamente. Então, É aquela questão, né? Que tudo que você recebe, se você não tiver o preparo para administrar sim, aquilo, a exato. herança está pronta para você. Mas se você não estiver preparado para tomar aquela herança, ou seja, já voltando ao filho pródigo, né? Que a gente estava falando aqui, mais ou Sim. menos a história se assemelhou. Ele sai, ele conquista, mas acaba que algumas coisas escoam, né, pelas mãos. Pelas mãos.
né? De fato. Então, é uma sabedoria que o tempo traz, né? Essa maturidade o tempo vai trazendo, você vai agregando valor àquilo. E hoje, alguém que pode estar lá do outro lado ouvindo isso, pode pensar: é, esse é o momento de gastar o que eu não tenho, esse é o momento de construir patrimônio. Não é uma reflexãozinha para você que está em casa aí. Será que é o momento de você esbanjar? Será que é o momento de você repensar sobre a longevidade da sua vida financeira, que é um ponto muito importante, Beto? Porque a pessoa que não tem a estrutura financeira, não planta para o amanhã, o dia de amanhã não pertence a nós, né? Pertence a Deus. Exatamente. Você, depois que sai dessa empresa, você sente o baque ou não? Não, porque então, aí que tá o interessante, né? Porque nesse interim, Nesse eu período que foi que você aceitou. exatamente, eu Eu me lembro que você converti. comentou com 20 Eu anos, me né? converti. 20 Então veio a sua anos. conversão antes, né? Isso. Depois da minha conversão, eu ainda fiquei mais um ano, acho que, na Souza Cruz. Você atribui a sua conversão a, vamos dizer assim, a maturidade que o mundo talvez não te daria, a conversão trouxe? Trouxe. Você vê a E aí, importância disso? e aí eu já vi a importância, porque eu optei em ter um outro caminho. Porque vai chegar a hora que eu vou falar do meu testemunho, vou voltar de novo Uhum. nesse quesito de Souza Cruz. Porque, logicamente, eu fui desligado da empresa, com todos os meus direitos. Então, uma A coisa, Souza Cruz fechou aqui? hoje, ela não existe mais aqui. Eu nem sei se tem algum depósito, porque naquele período tinha um depósito. Inclusive, eu fui promovido por várias vezes, né? Eu entrei como um estoquista, saí de lá como encarregado de depósito. Então, foi um Uma salto caminhada também grande. profissionalmente. Então, foi muito bom e era uma empresa muito estruturada. Como volto a dizer, todos gostariam de trabalhar nessa empresa. A gente É, recebia muitos currículos, muitas pessoas, mas assim é como a Boticário hoje em dia é aqui em Registro, por exato, assim dizer. exato. Então, quando eu me desliguei, tudo se encaixou. Por quê? Porque até então, olha o gasto dissoluto que você falou. Todo esse tempo e eu não construí a minha casa. Tá entendendo? Então, quer dizer, eu vivi os momentos. Não me preocupei com isso ou com aquilo. Então, para mim, o que estava ao alcance das mãos, o desejo de jovem de poder consumir, de ter, isso me levou a não pensar no amanhã. De falar, Queria viver o momento. exato momento. Falar, poxa, hoje, por exemplo, muitas vezes eu parei para pensar. Poderia muito ter aproveitado aquela oportunidade, ter construído uma casa, mobiliado ela, entendeu? Mas infelizmente, Comprado 2 terreninhos. exato. Coisa que hoje tem muitos jovens que faz isso. Ele é uma pessoa que administra com sabedoria. É Mas eu que não tive. hoje também convenhamos que o acesso tá mais fácil, né? Hoje em Algumas dia você tem o informações financeiras, né? celular, as pessoas postam vídeos, postam publicações, né? Sim, A De respeito dessa dessa finalidade finalidade. financeira. financeira. Então isso acaba facilitando a vida para quem nasce hoje, né? É, É, exatamente. a gente sempre tem a história de um tio que se não tivesse vendido, um avô que se não tivesse vendido um terreno, a É, família estava Já rica. A gente tava sempre tem essa milionário. história, né? isso. Só que também a gente tem que lembrar que lá atrás, naquela época, a situação era tão precária que era para vender o de hoje para poder comer o de amanhã. Exato. Então são situações, são momentos. Embora, embora tudo isso, eu acredito que a sua história vai se encaixando aqui dentro disso aí, né, Beto? Exato. Exato. Conta pra gente aí o momento do seu casamento que aconteceu logo depois, né, do seu emprego, né? É. Na verdade, assim, como eu saí do sítio, eu não tinha uma estabilidade dentro da cidade. Quando eu trabalhava na padaria, logicamente eu tinha um lugar para ficar, ou seja, um alojamento. Ah, Uhum. eu tive esse relacionamento até hoje. Inclusive, gostaria de mandar até um abraço para o meu amigo Gilson Arruda e a Creuza, que foram as pessoas que me acolheram, não foram meus patrões, foram amigos, Que bom. pessoas que me ampararam, me aplaudiram quando eu fui trabalhar na Evoluiu. empresa, quando eu evoluí. Pão de ouro, exatamente. Então, o que acontece? Depois que eu saí da Um padaria, abraço pra Padaria Pão de Ouro. é isso. O que acontece? Então, eu saí do alojamento, eu já não tinha onde ficar. Então, você vê como as coisas, né? Aí eu conheci a minha esposa, a Rosana, e aí a gente começou a ter um relacionamento mais sério.
E eu comecei ela viu que o meu sofrimento de estar na cidade, ter que ir para o sítio, voltar, porque eu não tinha Era casa muito aqui. Era corrido. muito corrido, tinha dia que eu não almoçava. Ela falou, então vem almoçar em casa. Então venha dormir em casa. Então eu dormi. E nesse dormir, eu acabei tendo mais afinidade com a família e veio o casamento. Aí do casamento, eu fui morar com a minha sogra no começo, porque, como eu disse para você, não tinha casa. Você está entendendo? Sim. E aí aconteceu. Sim. Nasceu a minha filha Bruna, que foi uma bênção de Deus na nossa vida, mas até aí, então eu continuava longe do caminho. E aí logo depois veio a conversão. Conta pra gente A conversão. a conversão. A conversão aconteceu da seguinte forma: o meu pai, ele era um homem muito religioso, muito religioso. Religioso daquele que ele não queria nem contato com os evangélicos. Roxo. Não gostava de cristão. Não. E aí um dia, eu amo falar isso porque a gente vê o que é o poder do evangelho hoje. Existia um pastor de nome João Cândido ali no Agrochá, um homem antigo, forte ali, com uma família grande. Ele sempre convidava meu pai para ir à igreja. E meu pai dizia: Não, eu já tenho uma religião, eu não vou na igreja. E convidou uma, duas. Na terceira, meu pai foi. Só que aconteceu o que todos nós esperamos, né? Meu pai se converteu, voltou para casa com Jesus no Agora coração. eu sou cristão. Exato. E aí causou um rebuliço Na família inteira. na religião. Não, na religião. Os líderes que estavam sobre ele vieram todos à minha Conversar casa. com ele. Exato. O que o senhor fez? O senhor é dirigente de uma igreja e agora o senhor está na igreja dos crentes? O senhor perdeu o juízo? E meu pai disse assim: Não, não dá mais, agora já a palavra está no coração. Aí dali ele começou. Olha só. Ele começou a batalha de interceder pela família. Meu Deus. E eu fui um dos últimos a vir para a graça. Porque assim, jovem, meu pai disse: Filho, você precisa de Jesus. Falei: Meu pai, é cedo demais. Sou jovem, Eu tá tenho que tudo curtir aí. a vida. Exatamente. Eu estava ali no auge da minha carreira. É o que eu costumo dizer, Gustavo e Vinícius. Quando alguém vem pro Evangelho, ou é porque ele está destruído financeiramente, na mentalidade de muitos, ou perdeu um casamento, está desempregado, está frustrado. Não, eu estava no auge. Estava tudo dando certo. Mas certo aparentemente, mas Um aqui, vazio o dentro. vazio aqui dentro não preenchia com valores, não preenchia com amizade, não preenchia com noites. Então esse vazio ficou por longos dias. E aí eu decidi, falei, eu preciso mudar de vida. E meu pai sempre orando, dizendo, salvo meus filhos. E Deus começou a salvar. Salvou meu irmão, eu estava ali, e chegou um dia que eu realmente não resisti. Eu me lembro que, como eu disse para vocês, Uhum. no ano de 1994, 1º de maio, eu acho que quem vai assistir esse podcast, ou está assistindo, ou vai assistir posteriormente, vai lembrar de um fato histórico que aconteceu no ano de 1994. Foi justamente a morte do Ayrton Senna. Ayrton Senna faleceu naquele domingo. 3 horas da tarde, mais ou menos, eu estava no bairro do Nosso Teto. Havia um jogo, eu jogava no time, se não me falha a memória, time do Botafogo, ali do Nosso Teto, gente. E eu estava ali naquele bar, eu gostava de tomar aquela cervejinha, tô lá. Mas assim, tomando, mas aqui dentro a angústia tomava Meu. conta, meu irmão. E É aí uma falsa alegria. na falsa alegria. O jogo era Tava vazio. vazio, totalmente vazio. O jogo era acho que 16 horas e eu estava ali, eram umas 15 horas da tarde. E estava acontecendo um culto ao ar livre ali na praça, próximo à padaria Vitória. E aí, de repente, eu falei: olha, eu vou para mais perto, quem sabe tem uma palavra para o meu coração. Deixei a bebida, saí. Quando eu chego na calçada, Gustavo e Vinícius, um adolescente ele aparece do nada. Ele simplesmente me toca do lado, me entrega um folheto e vai embora. Eu não olhei para o rosto do menino, não sei quem é. Você perguntar quem foi, não sei. Nunca Só a vi. eternidade para revelar. Que eu peguei aquele folheto, que eu comecei a ler, meu amigo, ali foi o. Travou tudo. Eu comecei a ler e a palavra entrou. Até gaguejou, até como diz outro. Deu um nó na garganta, eu comecei a tremer. Por quê? Porque a palavra falou diretamente. O que estava ali foi preparado para mim. É como se o Tivesse revelado. Espírito falasse para o menino: vai lá, sai pela rua, vai até um bar que tem alguém lá. E eu já estava vindo de encontro. Então, quando eu li aquela palavra, a palavra eu falo até hoje, inclusive até dei um testemunho no domingo no Serrote, quando fui pregar ali.
Estava escrito assim: quantas vezes você diz que vai mudar e não muda? Passa-se o tempo e você continua na mesma. Hoje é teu dia, amanhã pode ser tarde demais. Foi essa palavra Tremeu na que base. impactou. E detalhe, que aí me deu aquele nó na garganta e o coração palpitou e eu fui jogar bola. Os 90 minutos que eu corria de um lado para o outro, estava aqui a voz no meu ouvido. É hoje o dia da sua mudança. É hoje. O Espírito Santo já estava. Detalhe, bebendo, fumando e Tudo, 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 tudo que tudo. tinha. Mas a voz martelando ali. Terminou o jogo, o pessoal falou assim: Beto, domingo que vem a gente tem um jogo, não me lembro qual que era o bairro. Aí eu pensei, olhei e falei assim: não sei se eu vou. Porque eu já estava decidido aqui dentro. Meu desejo era sair do campo, ir para casa tomar um banho e ir para a igreja. E foi o que eu fiz. Peguei meu fusquinha branco, 74, fui para casa, tomei um banho, minha esposa estava na casa da minha sogra. Tomei um banho e fui parar lá no Carapiranga, no Agrochá, porque meu pai era vivo ainda, ele congregava lá. E aí eu cheguei na igreja, interessante, que eu falo que não foi a mensagem do pastor. Era o pastor Bezerra, que estava naquele dia, domingo, no culto. No que eu sentei, acho que no segundo banco da porta. O segundo. Último, Exatamente. penúltimo. Penúltimo banco. E aí, e o Já pra choro. ninguém E o choro olhar. veio, o choro veio. Eu vi meu pai feliz por me ver lá naquela noite. E o choro veio, eu chorei o culto todo. Culto todo. Não, Entrou chorando, saiu não chorando. entrei com o Já olho entrou convertido. já entrei convertido. E quando o pastor fez o apelo, eu fui o primeiro a me Não levantar. precisava nem fazer o apelo, Não né? Já precisava. chame eu, Dali mesmo. chame eu. Aí fui pra frente e não teve jeito. Aí meu pai ficou muito feliz. Eu lembro que ele veio me abraçar, foi uma festa. Terminou o culto, eu falei: e agora? O que eu Cada um faço? vai para sua casa, eu vou para minha. Eu entrei no meu carro, eu lembro que tinha um maço de cigarro, Freebox, que eu havia comprado. Eu saí dali mais ou menos. Hoje, aonde está próximo ali o Instituto Federal, que não tinha nada daquilo ali, era Aham, só mato. só mato. Eu lembro que eu moí aquele cigarro. Eu disse para mim mesmo, eu falei: Deus, a partir de hoje, eu não fumo mais. Joguei pela janela. E já fui falando com Deus desde ali. Cheguei na minha casa, minha esposa olhou e falou: e aí, se converteu? Tá, ficou crente? Falei: fiquei, minha esposa. Só que assim, dormi e no dia seguinte, 8 horas, eu tinha que abrir aquele depósito. Gustavo e Vinícius. Quando eu abri aquela porta de aço, que eu senti aquele cheiro de cigarro, meu irmão, me veio aquela vontade de fumar. Só E aguar aí a boca. exatamente, começou a aguar a boca. Falei: e agora? Que pró. Pela primeira vez eu chorei diante de todo aquele cenário. Eu olhei para aquele cigarro e eram milhares de cigarros. Falei: Deus, eu não posso fumar Tudo mais. quanto é tipo de marca com os Exato, outros. eu não posso fumar mais. E aquilo, eu falei: a partir de hoje eu aceitei, eu estou aqui, eu não posso. E venci aquele período. Não fumei, fiquei na minha. E à tarde chegou os companheiros da rua, porque naquela época eram 4 perua que atendia todo o Vale do Ribeira. Eles vieram, e de hábito nós tínhamos o costume, após Se o fechamento, reunir e Todo fumar. mundo a fumar. fechamento das vendas, e nós íamos para o bar do Arno, na época, que era do lado da Souza Cruz. Aí eles convidaram: vamos beber, Beto? Falei: vamos jogar uma sinuquinha? Eu falei: não, não vou. Você vê que coisa automática. Ele disse: o que aconteceu? Ficou crente? Falei: fiquei. Riram, Cara, sarcasticamente. o cara mudou da água pro vinho da noite pro dia, né? Eles riram e É, falaram assim: não acredito, cara. Eu falei: olha. Aí um olhou para o outro e falou: não dou 30 dias. E você vai estar na vida de novo. o diabo é sujo, hein, irmão? Não, Jogando, O diabo jogando é verde. sujo, hein, irmão? O diabo é sujo, hein? então foi isso. E aí começou a prova em casa. Entendeu? Porque assim, eu fui transformado mesmo, gente. Não foi uma emoção. Foi uma conversão genuína. É, o Espírito Santo Imediato. foi lá e Exato. Foi lá no tirou. âmago mesmo, tirou tudo que não era bom. Lógico, teve o processo, muitas coisas aconteceram. Mas assim, no dia seguinte eu queria ir para a igreja, de qualquer jeito. É o vaso novo Você está mesmo, né, entendendo? irmão? O E- oleiro quebrou e fez outro. Exatamente. Então eu lembro que meu pai me acompanhou por alguns dias aqui na sede. Eu com 21 anos, ainda sentava no meio da mocidade. Mas aí eu disse assim: poxa vida, se servir a Deus é tão bom assim, por que que eu não vim antes? Rapaz. É, veio abordoada. Ah, meu irmão, é como se o inferno ouvisse e dissesse assim: Agora você vai vamos ver. para a prova. Aí começou a prova em casa, com a esposa.
Foi difícil. Mas é engraçado que é assim, quando Deus chama, meu irmão, não tem jeito. Porque nos primeiros momentos eu já comecei a ter experiência com Deus. Deus usar pessoas para falar, olha, tenho eu uma obra na sua vida, tenho um plano tremendo. E aquilo, inclusive, até eu arranquei assim um certo ciúme de alguns jovens que disseram para mim assim: poxa vida, você chegou hoje na igreja e Deus Já já tá está falando com assim. você e a gente está aqui há tanto tempo. Eu falei, bom, eu não sei te explicar o porquê. E aí começou aquele processo. Houve um momento de eu querer desistir e o Espírito Santo falava: não, você não vai desistir. Foi aquele processo. Crise no casamento, casamento por um fio, mas eu buscando. Então, não faltava culto. E eu sempre costumo dizer: meu lenço que eu carregava nunca voltou para casa seco, sempre molhado, encharcado de lágrimas. Porque assim, existe aquela pessoa que vai no culto convidado por alguém. Eu fui chamado num campo. Então, para mim, eu ia para o culto e eu fechava meus olhos. Eu não queria saber se você estava de preto, se você estava de Era azul. só Era eu com o adoração. Senhor. Fechava os olhos, só abria quando. O Então, amém. eu não amei. As pessoas, quem quer vir para frente para receber oração? Eu era o primeiro a estar lá. Eu desejava ardentemente. Porque assim, eu falo aqui sem medo de errar, para elevo espiritual de quem me ouve. Hoje a minha esposa, eu posso falar, ela assina embaixo. Mas entendo que era uma ação, era uma permissão de Deus. Todas as vezes que eu colocava uma roupa para ir para o culto, o mal se levantava dentro de casa. A minha esposa, ela estava preparando a comida, colocava os apetrechos ali do tempero, mas era eu falar, vou para a igreja, ela desligava e falava assim, para comer na igreja. Olha só. Você, como homem, irmão, o que, que você ia fazer? Chutar o balde? Falou, peraí, Palhaçada que essa. raio de homem sou eu? Tá entendendo? Então, Essa mulher tá me tirando com os outros. então era isso, era um processo doloroso. Mas não tinha jeito. Você já viu aquele peixe, quando se fisga ele, que ele entra no anzol, e ele Não dá pra se sair. bate e não sai? Era assim. Eu já comecei a sentir isso desde o princípio. Aí, quando eu falava assim, não, não vou para a igreja hoje. Aí a outra voz falava, vai. Eu ia e Deus falava poderosamente. É longo. Eu vou resumir aqui para não ficar muito extenso e Não, imagina, Beto. entendeu? Mas aí começou o processo. Eu firmei-me na palavra, mas eu sempre digo que o plano de Deus é completo. É. Deus, lembra de uma passagem que um homem acamado não tinha condições de ir até Jesus e 4 amigos Descem pelo telhado. descem pelo telhado e eu tive amigos que nesse momento Te apoiaram. implantaram uma oração na assembleia, na sede, de manhã, das 5 às 7 horas da manhã. E A me seu favor. convidaram. E eu entrei nessa vibe, meu irmão. Foram 7 anos. 7 anos, das 5 horas da manhã até as 7. Foi nesse período que eu tive um crescimento espiritual que eu via até anjo. Então era uma comunhão muito. Foi por onde eu passei pelo processo, porque senão eu teria sucumbido. Porque ninguém consegue passar num processo desse. A crise dentro de casa. Mas É, agora eu lembrei aqui daquele momento que você falou antes da gente começar, que é muito difícil homens chorar pela mulher, né? Exatamente. Porque assim, a gente ouve muito testemunho de irmã chorando que meu marido bebe, meu marido fuma, meu marido briga dentro de casa e passa anos. Não, detalhe, vou colocar o detalhe aqui, porque eu encontrei uma irmã, ela disse assim, eu contei meu testemunho, ela falou assim, olha, irmão, eu estava com mais ou menos 3 anos de caminhada, 3 para 5 anos. Ela disse, olha, eu orei 10 anos para o meu esposo se converter. Quando eu vi aquela quantidade de anos, eu falei, minha Desanimou irmã, até. desanimou. Eu tô, Ai, ai, ai. eu Não já, fale isso, irmão. Tudo isso? eu tô com 3 anos, já estou pedindo água, imagine 10 anos. É, mas não imaginava eu que teria que ser 25 anos para que as coisas acontecessem. 25 anos. Então eu digo aqui, já abro assim um parênteses. Nunca desista. Acredite, há um tempo determinado para todas as coisas. É Esse propósito, né? é propósito. Então, quer dizer, aí aconteceu, as coisas começaram a fluir. Eu fui para o batismo e sempre tudo foi uma luta. Porque eu lembro que eu queria me batizar, mas alguém obreiro dentro da casa do Senhor disse assim: eu acho que você não deve se batizar. Por quê? Porque é muito cedo. Falou para mim: será que é isso que você quer? Meu amigo, eu olhei para aquele homem e disse assim: Quero. eu sei de onde eu saí e não quero voltar para lá. Eu quero me batizar, sim.
Então, você veja que já houve um bloqueio logo ali. Não queria que eu me batizasse. Falei, peraí, eu vou ficar na igreja para quê? Se eu É, sei muito bem de onde eu fui tirado, para onde eu não sendo, quero mais sendo, voltar. sendo que a orientação é: se você crê e for batizado, será Será salvo. salvo. Então, a condição não é se está certo, se crê. É exatamente. Você Somente crer. crê? Creio. É Batizado. batizado. Se você crê, você é batizado. É a condição. E às Exato. vezes a igreja confunde isso, né? Fala, Exato. não, tá muito pouco tempo de conversão. Vamos deixar ele um pouco mais maduro para se batizar. Isso, Não, perfeito, não tem perfeito, isso. Tem pessoa perfeito. que pode demorar 1 ano para se batizar. Tem pessoa que com uma semana. Tem gente que com um dia. Felipe chegou para. O que que me impede? Nada. Nada, exatamente. Vai batizar. É isso mesmo. Então eu tive uma sede, aquela sede de Deus, sabe? Aquela busca. E eu queria ser batizado com o Espírito Santo, mesmo tendo toda aquela turbulência. Eu me lembro que eu ia comer. Ia comer, não importava se a minha esposa não fez. Eu fazia um apanhado na geladeira, feijão, farinha. O Eu que sempre é digo, esse? comia com lágrimas, Vinícius. Com lágrimas. E ali eu comia com lágrimas e eu dizia, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então era essa coisa assim, É coisa de crente doido. doido, 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 doido. Cara, tem que ser De, muito madru... louco. de madrugada eu acordava querendo esse batismo, e aí 2 anos. Isso aconteceu numa escola bíblica dominical pela manhã. Olha só, um lugar menos provável. Menos provável. Eu estou numa escola. Aliás, perdão, foi numa cruzada. Não foi na escola bíblica. Evangelista. Foi domingo. Paulo Lucas Sacramento, um homem tremendo, que hoje já não está mais entre nós. Foi recolhido, acho que o ano passado ele faleceu. Mas ele fez aquele desafio. Quem não é batizado, vem à frente. Eu fui o primeiro. Então era ousado. Então, todas as vezes que, volto a repetir, alguém chamava na frente, eu estava lá. Porque eu sabia o que eu queria. E aí, naquela manhã, eu fui batizado com o Espírito Santo. E nunca mais deixei de falar em línguas. E aí, o tempo foi passando. Um dia, o pastor chegou para mim e falou o seguinte: Você vai dirigir congregação? E não. O senhor sabe que a minha esposa não é crente. Não é que eu vou dirigir congregação sozinho. Ele disse o seguinte: Eu acredito na salvação da sua esposa. Você vai. E eu fui. Pense. Que difícil, Dirigir hein? igreja sem esposa. E eu lá. Meu Deus. Então, É, uma prova, né? uma prova. Você vê, né, o processo da sua conversão, eu até fiz esse paralelo, né? Me lembra muito a história de José, né? Me lembra muito a história de José, né? Ali em Gênesis 47, verso 52, que eu havia comentado. José, ele já era governador, ele já estava no seu auge, Sim. e ele não tinha a família dentro da sua casa, ele não estava com a família, né? E aí, apesar de tudo isso, Deus o honrou no Egito, né? Então, não é aos nossos olhos o momento certo que Deus honra, não é aos nossos olhos o lugar, Exato. não é aos nossos olhos a pessoa. Aos nossos olhos a gente sempre vai falar que não dá, não é, não pode, não tem condição, Impossível. impossível. Mas Deus sempre surpreende, né, Beto? Com Nós estávamos certeza. falando Com aqui até certeza. da questão do Vinícius, né? De quando ele Comecei. começou a cortar cabelo. Quem diria que ele ia iniciar a sua carreira cortando o cabelo, pelo simples fato dele sentar na mesa, sentar, né, para cortar o cabelo, falar, por que é que você não faz um curso para cortar cabelo? Verdade. É, verdade, né? Você tava falando, não foi, Vini? Vou fazer. Vou fazer. E ali Deus vai encaixando uma coisa, vai encaixando outra. Exato. Eu também, abrindo um parênteses, Beto, vou fazer só um comentáriozinho. Sim. Tem um trechinho da minha história que foi assim, ó. O meu pai mecânico sempre chegava. Eu preguei domingo na sede e falei sobre isso. O meu pai chegava sempre sujo de graxa, as mãos bem sujas, e eu sempre lembro do meu pai limpando as mãos, ele escovando as unhas para tirar a sujeira, Tirar a graxa debaixo e da ele chegava todo sujo de graxa, e ele tirava aquela roupa e ele colocava o terno, colocava a gravata, Você olhava colocava a pra ele, roupa nem parecia que era social, mecânico depois que Sim. né? Meu deu pai aquela sempre foi limpada. vaidoso, ele passava o creme nos braços para cuidar. E aí você olhava meu pai todo alinhado. E eu era criança, Beto. Eu cheguei um dia para Jesus e falei assim: Jesus, eu quero trabalhar de social
igual meu pai vai pra igreja. Eu não quero trabalhar igual ele vai pro trabalho de mecânico. E eu lembro que a gente vinha, né? Quem que, quando jovem, não lembra de uma vinda no centro de registro, passar na Casas Bahia, passar na Passar na Pernambucana, Pernambucana. cortar o Avenidão ali? E eu olhava pro Bradesco ali, né? E falava assim: um dia eu vou trabalhar nessa agência. Olha que interessante. Um dia eu vou trabalhar aqui. Jesus vai preparar pra mim. E eu chegava até a falar pra minha mãe: mãe, um dia Deus vai me colocar aqui dentro pra trabalhar. E essa semana passada, realmente, Deus me trouxe pra trabalhar aqui. Em Uma coisa casa. que eu nunca sonhei que poderia ser tão próximo. Eu nunca, pra mim, era uma coisa tão distante. E Deus vai aplanando os seus caminhos, vai colocando as coisas e vai encaixando. A nossa história tá na mão de Deus, né, Beto? Sim. E aí você vê bem a sua história, como tava na mão de Deus todo esse caminho, né? Toda essa Durante caminhada todo esse sua. período, ele sempre tava lá. Deus sempre foi Às vezes, cuidando de você, né? às vezes eu fico pensando que lá atrás, desde o ventre da minha mãe, eu tenho essa convicção. Por quê? Quando a minha mãe morreu, ela faleceu justamente por conta de um incidente, ou melhor, de um acidente na minha família. Foi trágico. Por quê? Qual foi a causa da morte dela? A causa da morte dela foi justamente a morte de um irmão, cujo nome era Irineu também, Olha só. de 22 anos, que morreu afogado no Rio Ribeira. E ela estava justamente tinha acabado de me ganhar. Eu era tinha 20 dias de vida. O fato dele morrer trouxe esse problema para ela. Ela não resistiu. Então O susto, o susto a emoção tomou é conta. em um mês para 2 meses, meu pai perdeu 2 membros importantes da família, a mulher e o filho. Então isso trouxe um abalo tremendo. E a família não tinha estrutura, tanto emocional como financeira, para cuidar. E alguém, vizinho, que era alguém mais Bonado. bonado, vamos Abonado. dizer, falou assim: dá ele para a gente criar. E a minha avó disse: não, de maneira nenhuma. Ele vai ficar com a gente e a gente vai cuidar dele. Então já vejo o cuidado de Deus lá, entendeu? Lá atrás. Trabalhando ali já, né? E meu maior medo quando criança era perder a minha avó, que era avó-mãe. Era tudo que eu tinha. Deus foi tão bom que permitiu ela partir quando eu tinha 18 anos de idade. Então já era Criado. já criado. Que cuidado de Então Deus, é um né, Beto? cuidado de Que Deus. cuidado. Cuidado de Deus. E tudo vai se encaixando. Por isso que eu falo, há um poder na palavra. Na Tem. A palavra palavra. tem poder. Tem. Palavra. Tem. O que sai da nossa boca Por isso, rasga o céu. rasga o céu. Você Você foi não sabe o que chamado você. para ser profeta na terra, então você vai falar e vai É acontecer. isso. A gente às vezes não tem noção do que a palavra lançada vai fazer. Ela tem Mas a poder. palavra lançada faz acontecer. Exatamente. Eu costumo É dizer, palavra com fé. isso, Gustavo, que enquanto nós pensamos, nós dominamos a palavra. Mas quando verbalizamos e deixamos ela sair, dependendo da palavra, nós tornamos escravos dela, porque ela não É, volta mais. é verdade. Então, na palavra está o poder da vida e da morte. E o que é que a gente tem pensado? Se a gente analisar Filipenses 4:8, vai dizer o que é que nós devemos pensar. Em tudo que é amável, tudo que é honesto, Sim. tudo que é de boa fama, é nisso É que nós nisso, devemos pensar. nisso pensar. Então, quando a gente libera uma palavra, por exemplo, eu já tenho visto isso na minha casa. Que eu sou cheio de falhas, Vinícius e Gustavo, mas eu tenho procurado, em termos de cristão, ser um exemplo para minha casa como uma pessoa que ora, que entrega a família na mão de Deus. Isso é muito forte. Você impetrar a bênção, você abençoar sua família, abençoar sua casa, isso tem poder, entendeu? E eu tenho visto isso, que quando a gente Verbaliza. verbaliza essa palavra, acontece no mundo espiritual. É. E é isso que Deus quer da gente. É a ousadia de cortar aquilo que nós enxergamos de ruim através da palavra, e é o poder de plantar aquilo que nós não enxergamos com a palavra, Exatamente. né? Sempre com a palavra. Deus não é homem para que falha ou que minta, né? Por isso que a palavra dele é uma palavra que não volta vazia. Se ele falou que vai acontecer, vai acontecer. E a Bíblia fala que ele nos deu poder. Exatamente. Ele nos dá a graça de falar, né? Porque a Bíblia fala, né? Que Sim. tudo aquilo que for ligado aqui No é céu. ligado no Ligado céu. Sim, Sim. Então Deus dá ousadia. é verdade. Beto, para a gente caminhar para o final,
você falou da sua conversão pessoal, você falou da sua família, você falou do seu emprego. É, qual que é a grande mensagem que você quer deixar para o pessoal em casa de vida sua? A gente já falou aqui muito sobre palavra, mas tem alguma coisa que você fala assim, pessoal, é isso aqui. Aqui que tá a chave da bênção. Olha, eu resumo essa chave em uma palavra: perseverança. Perseverança. Eu já sabia que você ia falar essa palavra, porque tá muito, Perse- muito nítido na sua história já. Perseverança, irmão. Por quê? Porque assim, eu posso dizer para você que eu era o improvável, E me tornei provável. me tornei provável para a glória de Deus. Deus é Então fiel, né? eu atribuo tudo isso a Deus. Como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. Porque na verdade tudo é para a glória de Deus. Eu me lembro que alguém disse para mim o seguinte: um dia eu estou num culto em Santos e eu sempre fui quebrantado. Sou chorão, eu sou igual o Chorão profeta mesmo. Jeremias, chorão, irmão. Então, quando eu me derramo na presença de Deus, é em casa, muitas vezes é no carro, aonde for, quando Deus É. me toca, e o irmão olhou para mim e disse o seguinte, falou assim: "Você é pastor?" Eu disse: "Não, sou presbítero." Falou: "Então Deus me faz entender que você é uma pessoa que lá no seu íntimo você diz: por que para mim é tudo tão difícil?" Ele leu a minha vida naquela hora, porque eu várias vezes questionei: por que é tudo tão difícil para mim? E aí o Senhor falou assim: para que você nunca esqueça de onde eu te tirei. Então, meu irmão, tudo que eu consegui, eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho, uma mulher guerreira, fiel e que me ajudou muito, mesmo ela não entendendo. E é a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque um dia, eu costumo dizer isso, Gustavo e Vinícius, eu estou tomando banho e de repente eu comecei a. Porque eu tenho essa coisa de doido que você falou. O Espírito Santo falou o É o crente seguinte: doido. o É o Espírito crente Santo falou o maluco. seguinte: se eu quisesse, no dia que você se converteu, eu poderia também trazer tua esposa para junto de você, mas eu não quis. Por quê? Porque através da minha esposa, Deus estava trabalhando em mim. Tá Para que entendendo? fortalecesse a sua Exato, fé. Deus estava me É moldando. o forjar é no Forjar. ouro, né? Isso. Ali, ó. Talvez se É a ela palavra. tivesse vindo, você talvez não Quem teria sabe? feito tanta força para. Isso. Então, A sua história não seria desenhada no fogo exato. da Fui forjado no provação. fogo. No fogo. Então, foi ela que Deus usou para me forjar. Falar assim, ó. É mais ou menos assim, não salvei no dia seguinte, vou salvar, só não falou isso para mim, vou salvar 25 anos depois, então aguenta firme, Aguenta vai aí. embora, porque eu sou contigo. Então, eu digo para vocês que o segredo é confiar e perseverar. Se ele não fez hoje, amanhã ele vai fazer. Se não fez amanhã, no dia seguinte vai fazer e você vai de vitória em Amém. vitória. Amém. Então é isso. Então essa alegria que está aqui dentro, ela é real. É por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Um conselho que eu dou: viva bem, sorria, trate bem as pessoas, seja generoso, não se ensoberbeça de maneira nenhuma, nem se irrite com coisas bobas. Viva, perdoe, porque quando você vive essa vida de alegria e de perdão, a sua alma é como uma engrenagem, Gustavo. Se você levanta de manhã chutando o cachorro, o gato, já cheio de raiva, seu dia vai ser uma catástrofe. Vai mesmo. Mas quando você já levanta, eu tenho criado o hábito do seguinte, Danilo, de levantar de manhã e dizer: Deus, obrigado por eu abrir os meus Gratidão, né? olhos, gratidão, por eu pisar no chão e caminhar sobre os meus pés. É, Então, isso tudo poderoso. torna-se mais leve as coisas. É verdade. Sabe, o Beto tá falando tudo isso, Beto. Me vem, me vem assim, né? É, o amor, a alegria que o mundo não deu pra você encontrou em Em Jesus. Jesus. O amor que o mundo não te deu, Jesus te deu, Exato. né? Só que amar, amar não é sinônimo de mar de rosas. Não, não é. Amar é colocar você numa situação e pôr fogo em você. É arder seu coração. É às vezes você olhar para cá, vou desistir. Não dá. Meu Deus, desse jeito, que sofrimento. E aí Deus vai, ele mesmo bate, ele mesmo machuca, e você, Tá né, te eu imagino, açoitando. você às vezes, mas não dá. É bom estar com Jesus. É. E Jesus te dando casca, Jesus te dando couro grosso, e você, o amor de Jesus, ele constrange. Constrange. O amor de Jesus, ele deixa a gente
envergonhado de quem somos, e aí você vai de vitória em vitória, Só galgando. só galgando um estágio maior, só evoluindo, e as bênçãos vão vindo. Sim. A obediência traz a bênção, Você vai a obediência destravando tudo. traz, né? É. A obediência vai te trazendo bênção. Experiências atrás de Você vai experiências. crescendo, você vai evoluindo, você vai crescendo. Quando você vê a sua história, você consegue pensar e falar assim, né? Não fosse Jesus, É. Eu não era nada. eu não era nada. Duas coisas que eu coloco aqui também, Gustavo. A Bíblia fala que da mulher com a dor de parto, quando ela está próximo de dar Da luz a um luz. filho, lógico, a contração, a dor, que ali não dá para se Iminente. medir. Imensurável. Não dá é incomensurável, não dá para se medir. Mas assim que ela dá luz à criança, Ela esquece. que é embolado no pano, o médico coloca no seio da mãe, cadê a dor? Ela não vai lembrar da dor, porque ela está diante do seu prêmio, da sua bênção. Então eu falo que eu sofri 28 anos, 25 anos para 26 gemendo e chorando. E de repente eu vejo a O minha agir esposa de do meu Deus. lado. Parece que eu não vivi aquele tempo. Você está entendendo? Então é isso. E o segundo que eu digo é: o escolhido não tem escolha. Não tem escolha. Quando Ananias disse para o Senhor: esse homem nós temos ouvido acerca dele. Ele encerra crente na prisão, matou Estevão. E o Senhor diz: vai, Ananias, porque esse é para mim um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Então não adianta. Aí o que Se Paulo Deus te faz? pegou, te fisgou, é melhor você seguir em frente. Então você olha e fala: não volto mais. Vou vencer essa aqui. Aí você vai de fase em fase, de vitória em vitória. Glória a E Deus. é isso. Glória a Deus. Vinícius, a recomendação de um hino aí? Com certeza. O melhor dessa terra, do Nani Azevedo. Escuta lá, que esse hino vai falar muito com você. Eu também tenho um hino aí muito bonito que eu particularmente gosto muito desse hino. Eu não vou lembrar o nome do hino, mas ele é do Voz da Verdade, né? Quando a vida se torna difícil, É verdade. quando você não se Eu não vou muito sente bem. alguém, quando a tristeza. Invade a sua É difícil até alma. cantar, porque senão vai que cortam aí, né, Danilo? É, depois procura aí, Vini, o nome do hino. Mas eu vejo nesse hino, né, que eu vejo o resumo da sua história. O amor que o mundo não deu pra você, Jesus deu, né? Deu. E completo. A hora do Salvador. A hora do Salvador. Preencheu A completamente. hora do Salvador veio na sua vida, né, Beto? É, A hora do Salvador chegou. veio no ano de 1994, E 1º de arrebentou. maio, às 15 horas da tarde para 16. Tem Ayrton, horário. Tem horário. Ayrton Senna morreu e você nasceu. Exatamente, eu costumo dizer isso. Morreu Ayrton Senna e nasceu Irineu Roberto. Olha que bênção. É, Louvado seja Deus glória a pela Deus. sua vida, Beto. Muito, muito maravilhoso. Então, eu todas as vezes que eu penso nisso, eu me emociono de saber que Deus foi tão bom comigo. Foi misericordioso, porque a vida que eu levava. Pra você ter uma ideia, é que eu não coloquei aqui algumas coisas, mas na minha infância eu era tão complicado que meu pai falava assim: Você vai dar trabalho. vai dar. Essa é a palavra. Mas é isso Então, aí. aquele menino humilde lá do agrochá, nos carreiros de chá, colhendo chá com uma cesta na cintura, Deus colocou onde colocou. Então, é Deus. Eu de mim mesmo não tinha condição, mas Deus é bom. Amém. Hoje o Beto, vereador, né, Beto? Vereador, por bondade de Deus e misericórdia também, e pré-candidato à A reeleição. reeleição. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, nós vamos encerrando por aqui o vídeo de hoje. Nós agradecemos a sua participação, Beto. Agradecemos por esse lindo testemunho também. Com certeza Edificou muitas edificou muitas vidas. Obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua história. E Deus seja lembrado aonde você Amém. passar. vidas. Amém? Ali na câmera principal ali agora, nós vamos dizer 3, 2, 1, vale louvar. Vamos lá. 3, 2, 1, Vale louvar.